Olá! Muito bem-vindas! Bem-vindas aqui, ó, mais um papo de edição. Hoje especial, porque sim, vamos ter convidados. Oh, meu Deus, Charlotte. Porque minha gata derrubando o tripé, meu Deus. Porque hoje vamos ter convidados. Hoje vamos ter aqui ao vivo com nós Gilcimar, que é cliente, contratante aí da minha aluna Silviane Mendes, ela que faz 4.600 por mês de faturamento com edição de vídeo. Silvia arrasa demais, manda muito bem. E hoje, para vocês entenderem o outro lado, porque quando eu falo para vocês que fazer 4.000 reais por mês é a parte mais fácil da profissão, difícil é vocês acreditarem que isso é possível, às vezes vocês ficam pensando assim, mas será mesmo? E por isso eu trouxe aqui hoje um contratante, né? Alguém que contrata esse serviço de edição de vídeo para você ouvir da boca de quem paga pelo esse trabalho. A importância que ele tem, qual que é o diferencial que a editora de vídeo precisa para se destacar ali, né? Afinal de contas, não é fazer 4.000 reais um mês, é fazer 4.000 reais por mês, todos os meses. Fazer isso com essa profissão maravilhosa de editora de vídeo, que você pode trabalhar de onde você estiver. Né, fazer seu próprio horário, ser dona do seu próprio tempo. Oi, Gilcimar, como é que você tá? Oi, Adriana, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que bom ter você aqui, estou super feliz. Eu que fico muito feliz pelo convite, intermediado pela Silviane. Então, o que você quiser, eu falo da Silviane, falo bem e falo mal, se você quiser também. Bom, a Silviane, vou começar falando aqui, né, para quem está chegando. A Silviane, gente, para quem está chegando aqui e não sabe, a Silviane é minha aluna dentro da comunidade de edição de vídeo que conecta. E primeiro cliente, você foi o primeiro cliente da Silviane, né, que tá com ela aí até hoje. Ela começou no zero, gente. Vocês pensam, às vezes, quando a gente fala de resultado, vocês pensam, mas essa pessoa já está nesse resultado, mas não é fórmula mágica. Eu falo para vocês, é aprender, estudar e aplicar. Foi o que ela fez, né? E hoje ela tem um faturamento aí de 4.600 reais, no trabalho da casa dela, é dona do próprio tempo, decide os próprios horários, consegue cuidar do filho, sem deixar de ter uma carreira, sem deixar de ter uma vida profissional. E quando ela começou, vou falar isso aqui para contextualizar, vou te fazer a primeira pergunta, vou deixar você falar aí do seu trabalho com ela. Quando a Silviane começou, lá atrás, ela tinha um celular, era só o que ela tinha para trabalhar. E não era um celularzão, não, às vezes você pensa assim, celular top, não. Era um celularzinho bem ruimzinho, de 16 GB. Hoje ela progrediu, claro, com aquele celular, ela editou muito vídeo com ele, fez muito trabalho com ele, e depois ela investiu, e hoje ela tem um computador, hoje ela tem um celular novo, tudo vindo de dinheiro que ela fez aí com as edições dela. Mas lá atrás ela começou com o celular. E diz, para você, que contratou o trabalho dela, fez alguma diferença isso para você? Olha, Adriana, a Silviane sabe que quando me fazem uma pergunta, eu não consigo responder direto. Fica à vontade, o espaço é seu. Porque o que acontece? Eu valorizo muito pequenas ações. E eu lembro, um dia desse, lembrei até a ela a abordagem que ela teve comigo, e eu até brinco com ela, olha, se eu tivesse a coragem que você teve e abordasse dessa forma, como lá atrás, quando eu comecei, eu estaria rico, eu estaria milionário. E aí ela ri e continua dentro do propósito dela de apresentar o trabalho dela. E então eu conheci ela através de uma abordagem, ela veio até meu Instagram, depois no WhatsApp, e a gente, num primeiro momento, ela até faz, olha só que legal, lembrei agora, ela até faz umas artes para mim, do tipo, olha, amostra grátis. Só que o que me chamou a atenção, eu, como contador, a sociedade no geral
não tem muito aquele negócio do que faz o contador. A gente sabe o que o médico faz, a gente sabe o que o advogado faz, o que o motorista de ônibus faz, mas o contador, geralmente as pessoas não sabem. Então, quando ela me manda a amostra grátis dela, ela usa as minhas paletas de cores, mas ela fala de temas genéricos. Então, isso me fez falar mais com ela, chamar a atenção, entre aspas, e falar mais com ela detalhes do meu trabalho. Eu acho que a partir daí ela continuou me seguindo e ela tá me acompanhando em vários momentos. E aí o primeiro trabalho que eu lembro que ela fez para mim não foi nem na área de marketing, mas foi o que me deu uma segurança, onde que eu vi ali, poxa, eu posso contar. Eu falei, não foi nem na área de vídeo, né? Mas foi um trabalho que me deu uma segurança do tipo, pô, posso contar com uma pessoa quando eu precisar. Eu precisava, na época, fazer um anúncio numa revista que eu tinha fechado uma parceria, e eu precisava fazer a arte. Só que naquele dia eu não ia conseguir. E aí perguntei para ver se ela conseguiria fazer, e ela fez dentro de um prazo que eu tinha pedido, e é a arte que está lá na revista até hoje. Então, isso bem bacana. E logo no final do ano, inspirado por uma professora, por uma mentora também, em contabilidade digital, eu fiz a live solidária. Fiz uma live falando sobre MEI e precisava divulgar. Eu julgo que a live foi um sucesso, mas foi um sucesso porque o primeiro vídeo que a Silviane fez para mim foi nessa live, onde que eu chamei a atenção da galera e bateu um número ali considerável. Então, o primeiro trabalho dela foi nesse live. Então, quando ela entra em contato comigo, me chama a atenção a abordagem dela. E aí eu pensei, cara, se eu tivesse essa coragem, eu estava ganhando muito mais dinheiro hoje. Ela é boa na abordagem, é segura, ela passa segurança, né, para quem está contratando. Isso é legal. E aí, o legal com ela também é que, como contador, eu não tenho só um negócio contábil, eu não sou só empresário contábil. Eu me meto em confusões o tempo todo. Então, eu tô lá no Conselho de Contabilidade, a gente tem várias comissões de trabalho, e aí eu estou em 4 comissões. Eu sou vice-presidente de uma associação de contadores aqui em São Gonçalo. Também sou professor, professor no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade, e tenho meus cursos livres. Então eu faço muita coisa. E aí ela me acompanhou tudo. Olha, eu tomei a decisão de fazer a live no meu celular. E aí, celular toda hora tem notificação de mensagem. Não, mas não tá aqui, não. Deve estar silenciado, não preocupa não. Então ela me acompanhou nessa evolução também. Então, vira e mexe, eu peço um socorro para ela e ela me salva. Me chamou, nesse fim de semana, por exemplo, eu participei de um evento na sexta-feira. Eu gostei muito do final, a história ainda está acontecendo, mas o evento que eu participei foi na sexta-feira para advogados. Eu e mais 2 contadores eram os únicos contadores no meio de advogados. Então, eu estava fazendo o que eu geralmente oriento os meus alunos. Esteja onde estão, e provavelmente você faz isso também. Esteja onde eles estão. Estava lá e eu tive a oportunidade de fazer 2 falas. E uma alma caridosa permitiu, enquanto eu estava na mesa lá, no painel, uma alma caridosa fez uma live e me transmitiu. Então eu tinha ali o registro em vídeo. Só que assim, essa alma caridosa estava longe. E aí o que acabou acontecendo? O meu áudio não ficou tão claro, não ficou tão bom. Aí eu perguntei a Silviane se ela poderia salvar esse vídeo, né? 2 pontos ali. E vou te falar, tem um vídeo que já está, tanto aqui no Instagram quanto no TikTok, que já viralizou. Ela realmente
Além da minha fala, ela resumiu a minha fala em 30 segundos, colocou legenda e melhorou o áudio. Então, assim, eu falo que ela me salva toda hora. É uma parceria, né? Esse é o diferencial de, assim, que todo mundo que precisa dessa ajuda, igual você precisa, você tem a Silviane ali para te atender, que todo mundo precisa e que nem todo mundo encontra, né? E às vezes o profissional fica falando assim, mas por quê? Eu acho que é difícil conseguir cliente, é porque ele ainda não entendeu essa mentalidade, né? É porque a gente não tem que ser só a pessoa que presta o serviço para o nosso cliente, né? O ideal é que a gente seja realmente parceiro para ajudar a crescer. E é isso que vocês são, né? Parceiros. Ela quer que você cresça, porque automaticamente você crescendo, todo mundo cresce junto, né? Inclusive ela. Exatamente. E isso a gente vê. Eu acho que essa é uma dica que tem que ser passada para todas as suas alunas. Ela ela me manda a primeira arte, a amostra grátis, eu dou um toque nela e aí ela melhora. Então, o primeiro toque ali é saber ouvir. Ela melhora. Ela se interessa, inclusive, na minha área. Um dia desse teve um evento aqui em Niterói e a doida da Silviane está lá no meio, de contadora. O evento para mulheres contadoras e ela está aqui no meio da gente. Então ela se interessa, ela fala com outros profissionais de contabilidade e ela acaba me ajudando. Provavelmente ela faz isso com outros clientes também e ela acaba entendendo melhor o cliente dela para ela poder mostrar isso no seu trabalho. Então eu acho isso bem bacana, é uma dica que eu dou e que ela faz com maestria. Se interessar, né? Se interessar realmente, de verdade, pelo que o outro está fazendo, para contribuir com o projeto como um todo, né? E não ser só um robô que vai ali e faz, né? Eu só faço e entrego. Não, se envolve, né? Se interessa, se entrega mesmo no trabalho. E quando você falou no final do ano, quando você contratou ela, que teve aquela live do meio, mas foi final do ano atrasado, né? Final de 2021, se eu não me engano. Foi no ano retrasado. Foi em 2021 para 2022, isso aí. Mas... O ano ainda não virou para mim. Estamos juntos, então. Porque eu tenho hora que eu esqueço e falo como se fosse esse ano e estou indo. Então, quando vai. Mas brincadeiras à parte, foi em 2021 para 2022. Aquela live, inclusive, me deu uma segurança para poder falar sozinho. E, assim, seguindo uma dica também da minha mentora, eu comecei a fazer lives. Se eu contar minha história aqui para vocês, as pessoas não vão acreditar. Mas eu sempre fui muito tímido. E aí, quando eu entro no curso da minha mentora, a Zelaide, ela me passa algumas missões. Provavelmente você faz também, passa algumas tarefas. E uma das tarefas era fazer live. E eu sozinho, eu muito tímido, muito travado. E aí ela dá a ideia, não, faz live em collab, faz live collab. Então, até dezembro, eu só tinha feito lives em conjunto com outras pessoas. Eu não tinha tido coragem de falar sozinho com a câmera. E aí, aquela apresentação me deu uma segurança. Porque uma coisa é você dar aula, na minha cabeça, uma coisa é dar aula, eu já estava dando aula até então, mas live direto eu ainda não tinha feito. E aí, esse trabalho dela me permitiu divulgar para muita gente, e aí teve um retorno legal, que aí me deu uma segurança, inclusive, para fazer live sozinho. Então, eu acho que o trabalho é muito importante dela também. Muito bom, excelente. E tem ali o apoio, né? Tem alguém que vai te dar umas dicas, isso uma coisa assim, faz isso, sabe? Então, entender mesmo o que você está ajudando o cliente, né? E ela realmente entende porque se interessa, porque se envolve, porque estuda, porque se prepara, né? E acaba que quando o prestador de serviço, né, no caso a editora de vídeo, consegue chegar nesse nível, a gente acaba ficando parte mesmo do projeto do cliente, né? Agora imagina, se você agora fosse trocar da Silviane para uma outra pessoa e tem que voltar na estaca zero e explicar tudo, não, pronto. Eu já falei para ela, eu não vivo mais sem ela. Já falei para ela. Olha só, outra coisa também,
olha só, para vocês, meninas, que vocês... Primeiro, eu acho até que eu fui mal educado, né? Eu nem saudei vocês aqui. Boa noite a todas as meninas que estão acompanhando aqui. Eu sou Gilcimar, tá? Não me apresentei. Mas eu penso assim, como homem, né? A visão do homem, eu não sofro o que vocês sofrem. Para mim, se eu fosse mulher, eu não teria condições de seguir, porque para vocês é muito mais difícil. E eu vejo a minha esposa aqui com um trabalho triplo, por mais que a gente às vezes tente dividir, mas ela faz muito mais coisas, ela é muito mais responsável do que eu em relação à família e naturalmente ainda tem que trabalhar. Então a gente trabalhar fora. E aí a gente vê como que vocês são diferentes. Só que também é mais difícil. É mais difícil no sentido de oportunidade. Então, assim, eu brinco, o pessoal lá do Conselho de Contabilidade fala muito comigo, fala muito entre as pessoas. O Gilcimar é o contador com a alma mais feminina que eu conheço. Porque eu entendo, eu estou sempre nos eventos, estou sempre dando força para as mulheres. E aí, eu estou falando assim, eu estou fazendo isso para dar um gancho. Por quê? Como eu disse, eu sou vice-presidente de uma associação em São Gonçalo. E no ano passado a gente fez um evento que chamou vários empresários para aquele município, que é um município que não recebe tanto evento assim. Então foi um evento para chamar atenção. A gente programou o evento e dentro da programação nós fizemos um vídeo onde o vice-presidente do CRC chamaria a galera e a gente ia simular ali, ele assinando um documento. Só que no vídeo a gente fala, vai acontecer no dia tal. Vai acontecer no dia tal. Se eu não me engano, 27 de outubro, algo assim. Só que, por vários motivos, acabou acontecendo no dia 10 de novembro. E 10 de novembro. Acabou acontecendo depois. E aí aquele vídeo, que assim, eu vou falar para a Silviane que compartilhe esse vídeo, porque ela salvou o vídeo. Aquele vídeo que tinha ficado top, que a gente realmente... Foi um vídeo que eu gravei com a interação do presidente, com a interação do outro rapaz. Ficou top. Na primeira tentativa. A gente não ia usar, porque no vídeo eu falo a data que ia ser o evento. E aí, quando a gente muda a data, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, conversando com a Silviane, que não era nem um trabalho que a gente falava, ela sabia que eu estava divulgando, mas ela não tinha falado nada sobre esse assunto. Conversando com a Silviane, falei que tinha um vídeo que a gente tinha gravado lá em agosto, que era para esse evento que aconteceria em outubro. E que, infelizmente, a gente não ia usar. Aí ela, olha só, pessoal, como assim? Como assim não vai usar? Aí eu mandei o vídeo para ela. Ela fez uma edição e o vídeo ficou muito bom. Ela cortou aqui o momento que eu falo a data e o vídeo viralizou. É um dos vídeos que tem mais visualizações no meu Instagram, por exemplo, e também no TikTok. Então, assim, salva, porque o evento lá em São Gonçalo também foi um sucesso. Então, eu acho que assim, as meninas que estão começando, a dica é essa, é entender de fato que o trabalho de vocês é muito importante. Cada um no seu quadrado e cada um com o seu sucesso vai ajudar o outro. Então, parabéns mesmo. E essa é a dica que eu dou em relação a esse caso. E uma coisa bacana, né? Você falou que é muito difícil para a mulher ter oportunidade, né? Por isso é que fazer esse trabalho, que é o trabalho que eu ensino, que é o trabalho que a Silviane faz, né? Aquele trabalho de editora, de poder estar no digital, de poder estar em casa e tudo mais. Por isso que é uma oportunidade, né? Porque diferente do que seria numa empresa, onde incomoda, tipo, nenhum patrão quer ficar liberando a pessoa toda hora, todo dia. Chegou atrasado por causa do filho, não sei o quê, ninguém quer esse tipo de coisa, ou então ter algum familiar, enfim, das coisas do universo feminino, né? Mas quando a gente vem pro digital, isso não influencia, né? Tanto que a Silvia trabalha de casa, cuidando do filho dela, e não interfere em absolutamente nada no que ela te atende, né? Exatamente. Quantas reuniões a gente já fez que eu vi o filho dela. Teve um evento que ela foi, que ela levou o filho dela, mas olha só que legal, é exatamente isso que você falou. Ela
ela tem o tempo dela, ela faz dentro da possibilidade, coisa que ela não conseguiria se fosse CLT, né? E todo mundo que está lá entende. Ela vai lembrar, mas no evento de semana passada tinha uma menina com um bebê de 2 anos, 2 meses. Ela é autônoma, ela sabe que é importante para ela e ela vai. Não é o neném de 2 meses que vai atrapalhar. Na verdade, é até combustível. E muita gente acha que vai atrasar. Mas se vocês que estão na mentoria entenderem que só melhora, agrega, em vez de atrasar, melhora. Então, eu acho isso bem legal. Ela domina o tempo dela. Se bem que quando a gente se reúne, é coisa de 2, 3 horas. Então, assim, eu acho que o dominar é entre aspas em relação a isso. Mas a gente troca muito. Tipo, vocês vão marcar uma reunião, né? Ah, gente, mas vamos marcar à tarde, porque à tarde eu consigo melhor, porque aí é a hora que tá pra escola, por exemplo. Enfim, tem essa opção de escolha, né? Sim, sim, sim. E outra coisa também que eu lembrei aqui, não foi um trabalho de vídeo, mas ela acabou ajudando a minha esposa um tempo agora. Não foi um trabalho de vídeo, mas eu acabei indicando ela para minha esposa, que trabalha com bolos, quitutes de festa. E vira e mexe, eu indico ela para outros profissionais. Assim, principalmente mulher, né? Mulher, eu acho que a conexão é maior. Eu tenho consciência que a grande maioria dos homens não tem a cabeça que eu tenho. Então, assim, muitos, até de grupos que eu participo, quando a gente fala, vamos fazer um evento, vamos colocar 2 painéis de mulheres. Não, um já basta. A gente sabe que isso acontece. Mas quando eu indico, eu tento indicar mais mulheres porque vocês se falam melhor, né? Vocês se entendem melhor. Mas até que não tem muita essa restrição, de um modo geral, a gente consegue trabalhar com homem. Pelo menos eu sei que tive vários clientes homens e eu sei que esse meu também tem outros clientes homens. Não chega a ser uma restrição, não, porque a mulher que a mulher que quer mesmo fazer acontecer, né? Que tá com garra ali, né? Que eu vou ganhar bem também, sim. que eu quero ganhar em casa, eu quero fazer 4 mil reais. Ela é tão comprometida que não deixa a desejar para abrir essa margem, né? E aí elimina tudo qualquer coisa que acontece no presencial, por exemplo. Assim, não, é claro que existe algumas escolhas, né? Ontem, na semana passada, eu estive com uma contadora que ela não atende mulher. Ela acha ela nichou. Então, a persona dela não é mulher, é homem. Que ela trabalha, segundo ela trabalha com pessoas que investem na bolsa, criptomoeda, e é um perfil mais masculino. Ela na visão dela. Mas, assim, a grande maioria das mulheres que eu conheço na contabilidade prefere trabalhar com mulheres também. Então, assim, é uma visão que eu repasso das mulheres. Né? Mas, claro que com garra você atende qualquer gênero. E mulher, né? Quando a gente trabalha com mulher, eu digo assim, eu já trabalhei com homens, mulheres de todo tipo, já trabalhei em corporativo, e aí era a maioria homens, inevitavelmente. Né? Mas mulher é, de um modo geral, mais detalhista, né? Presta atenção nos detalhes, e não só no todo, né? Isso agrega, com certeza. Não, com certeza. Eu vejo no evento de semana passada que eu estive, foi um evento de mulher, como eu disse, só que foi aberto por um homem. E aí, o que ele fala, eu assino embaixo. Ele fala, que, entre outras coisas, que o mercado contábil está cada vez melhor, porque começaram a entender que a mulher faz parte do mercado. No Conselho Regional de Contabilidade, são 24 conselheiros, 12 são mulheres. Então são 12. É igual. Nas faculdades, a grande maioria da turma são de mulheres. Então, o mercado tem que refletir isso. E foi refletindo aos poucos e foi melhorando, foi colocando para cima, porque vocês são mais detalhados, vocês são mais detalhistas, vocês são mais cuidadosas, o homem é mais relaxado no geral. Então, assim, eu acho isso bem legal.
Acho que isso é um pouco de reflexo, porque a mulher, durante tanto tempo, ela não teve esse espaço, que hoje a gente sente que a gente precisa ser cuidadosa com o nosso espaço. Sim. E aí acaba refletindo, né? Não é, não, hoje em dia não deveria ser mais uma preocupação, mas acaba sendo e acaba refletindo, né? Verdade, verdade. Não é um impedimento para nada, né? Não, eu acho que isso que tem que ficar claro, né? Independente de ser homem ou mulher, você deve encarar como um cliente uma oportunidade. Então, assim, é claro que o grupo, a grande maioria do pessoal que te segue são mulheres. Mas, assim, eu tenho uma amiga que ela tem uma página, Finanças para Mulheres. Aí eu briguei com ela, eu posso seguir? Ela, claro que pode. O que ela passa também serve para mim. Então, de fato, é claro que tem uma questão ali de estratégia para buscar um cliente, mas assim, todos são possíveis clientes para vocês. Então, não fecha a porta. Não fecha. Exatamente. Aqui no perfil também é assim. Eu ensino mulheres, assim, é o geral, porque é onde eu comunico melhor, onde eu tenho uma melhor conexão, né? E onde acaba sendo a maioria dos meus alunos, sempre foi. Invariável, assim, indiscutivelmente. Independente de estar falando com homens ou mulheres, ou só com mulheres, sempre tive maioria mulheres. Por isso a segmentação, mas não exclui homens de jeito nenhum. Eu tenho alunos lá e estão indo muito bem, graças a Deus. Legal, legal. Assim, e eu falo sempre, né, a gente teve, eu estou com um projeto e a Silviane está me acompanhando. Na verdade, não sei como é que ela consegue, são vários projetos que eu tenho e ela está me acompanhando em todos. É outra característica dela. Mas a gente estava conversando sobre um dos projetos e nos reunimos pelo menos 3 vezes sobre esse assunto, em cima desse assunto. Depois ela puxa a minha orelha para ver se é isso mesmo. Foi num domingo que a gente ficou tipo 4 horas falando. Depois foi na semana passada ou retrasada que a gente ficou mais 3 horas falando. E ontem a gente ficou mais 2 horas, 3 horas falando também. Então as reuniões dura muito porque tem assunto, tem conteúdo. Na minha área, na contabilidade, eu também ensino para muitos jovens e muita gente tem medo da reunião. É curioso isso, né, Adriana? As pessoas têm medo de falar. E eu gosto de contar uma história que serve de incentivo para outras pessoas, que é quando eu dei a minha primeira palestra. Eu faço parte, como eu disse, de uma comissão, e nessa comissão, com muitos profissionais gabaritados, a gente criou ali durante a pandemia um cronograma de eventos. Então, todos os meses, 2 ou 3 membros da comissão estariam em um evento. Quando chegava a minha vez, lembra que eu falei, ele ficou muito tímido. Quando chegava a minha vez, Gil, a próxima é você. Não, fulano de tal sabe esse assunto, bota ele lá. E eu fui empurrando. Tanto que o meu evento foi em novembro. Fui empurrando. Quando chega o evento de novembro, que já não tinha ninguém, participou eu, um professor convidado e outro membro da comissão. E ali o evento aconteceu, o professor ele ficou ali 50 minutos falando, e no final eu falaria a minha parte. Só que no meio do evento, o pessoal lá do conselho fala para mim, olha, são só 50 minutos, no máximo 1h10. Caramba! Então, praticamente, eu não vou falar. Quando o professor termina a apresentação dele, me passa a palavra, eu agradeço a audiência do pessoal e passo a palavra para esse outro membro que estava mediando. Tudo bem, acaba o evento, ele não entende nada, acaba o evento e termina. Aí esse membro me liga. Depois que termina o evento, ele me liga. E aí, rapaz, o que você achou do evento? Pô, vi que fulano falou uma coisa que não é muito... é um feedback, né? A gente trocou uma ideia no final. E ele tem essa mania. Aí eu falo, olha, graças a Deus, terminou com 50 minutos. Porque eu estava tremendo de medo. Aí ele, pô, como assim? Cara, eu tava tremendo de medo, ainda bem que terminou ali, pô, não precisei falar, basicamente isso. Ele, pô, faz o seguinte, o que você vai fazer amanhã? Aí eu falei,
Aí eu falei, amanhã tem uma reunião às 11 horas. Aí ele passa 10 horas no meu escritório para a gente bater um papo. E aí eu gosto de dizer nessa história, porque Niterói é pequenininha, né? É uma cidade pequena. Então, no meu escritório fica próximo de vários amigos e concorrentes. E aí o dele é tipo 10 minutos do meu. Fui lá. Quando eu chego lá, eu não posso falar da forma como ele falou, mas ele me chama a atenção gritando e falando, sério, falando coisas do tipo, meu irmão, que medo é esse que você tem de falar? Que medo é esse? Cara, é como se fosse uma reunião, só que você vai falar com pessoas que você não conhece. Você precisa falar, você tem conteúdo, você precisa falar. Então, isso, Adriana, ficou na minha cabeça. Você precisa falar, você tem conteúdo. Eu sei que qualquer uma das meninas que estão aqui e das suas mentoradas e aquelas que vão entrar, vão ter conteúdo para estar numa reunião e ficar 2, 3 horas. Eu acho que 4 horas é muita coisa, mas assim, 2 horas é tolerável. Tem conteúdo para falar. Então, assim, é isso que sempre fica na minha cabeça. Tenha... E reunião gera conexão, né? E reunião gera conexão. Perfeito. Reunião gera conexão. Quantas vezes, olha só, eu não sei como é que é no mercado de vocês, mas quando alguém me procura para falar, para perguntar, olha, quanto que você me cobra para abrir uma empresa? Não, eu não posso dar o preço. Eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que conhecer, Verdade. eu tenho que conhecer aonde que é a empresa, o que que ele vai fazer, se vai ter funcionário, mas o mais importante, eu tenho que saber se ele torce para o Fluminense, se ele é pai de família, se ele mora em Niterói, porque essas informações vai me levar a ter uma conversa mais descontraída. Se ele é pai de família, se ele é pai de família, ele tem as mesmas dores que eu tenho como pai. Se ele é Flamengo e eu sou Fluminense, a gente tem ali uma brincadeira para fazer um com o outro. Então, essas coisas geram conexões. E isso eu só vou descobrir nas reuniões. As pessoas não compreendem isso. Então, é mais uma dica que eu dou. Você vai conhecer melhor o seu cliente nessas reuniões, naturalmente. E às vezes as pessoas não fazem as reuniões, têm medo da reunião, porque acham que, cara, vou chegar lá, o que eu vou falar? Você vai chegar lá, você vai conhecer a pessoa, é perder o medo, achar que tem que ter um script pronto. Você vai deixar ela falar sobre o projeto dela, vai escutar, vai entender, vai falar como o seu trabalho agrega. É isso, é trocar ideia. Às vezes as pessoas não fazem reunião porque estão pensando que não tem um script. Mas é aquilo que você falou antes, né? De ter conteúdo. Fala, né? Você sabe o que você tem que falar. E na hora ali você vai entender o que você tem que falar. E a reunião não é para passar preço, não é para você conhecer a pessoa, gerar conexão, né? E a gente até orienta que não dê preço na reunião, né? Eu também oriento que não dá preço, de jeito nenhum. Não, e outra coisa, né? Durante a reunião você ouve e fala mais. Reunião com script é horrível. Não funciona. Não funciona. Josimar, eu tenho uma ferramenta para apresentar. Toda hora no Instagram aparece alguém com uma ferramenta nova. Tem uma ferramenta que te pode interessar. Algumas eu paro para ouvir. Aí, beleza. Aí o cara vem com slides para apresentar os números da empresa, quantos funcionários tem na empresa. Cara, eu não quero isso. Aí ele perde 20 minutos, 30 minutos falando de uma coisa que eu não quero. Eu sou meio impaciente. Aí eu falo, cara, apresenta logo o que você tem que apresentar, cara. Porque você já perdeu a oportunidade de ter uma outra abordagem. Então, assim, de fato, a abordagem da Silviane, lá atrás, da forma como ela coloca, já me chamou a atenção. Porque não foi aquele robô e vocês que estão no Instagram, toda hora vocês recebem lá. Posta alguma coisa, vem um robozinho dizendo, olha, tem uma... Cara, isso aqui para mim é o pior. Entre em contato comigo no privado para você. Pô, ele que está querendo vender e quer que eu que entre em contato. Esse é o pior de tudo, é verdade. Mas assim, eu penso de fato que uma reunião descontraída, como você colocou, somente para ouvir. Você só tem que fazer umas perguntas-chave, mas só isso. Pensa, né? Hoje a Silviane está te ajudando com vários projetos. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o mais recente é o curso que você está montando, né? Isso aí.
como que ela vai te ajudar, né? Você fala para ela assim, tem um curso aqui, tá, eu preciso de ajuda para montar meu curso, para editar meu curso, sei o quê. Como que ela vai te ajudar se ela não entende ainda o seu projeto? Só sabe que é um curso. O curso não quer dizer nada, pode ser um monte de coisas diferentes dentro de um curso, né? E daí, o que vocês fazem? Reunião. E ela vai perguntar pra você, fala mais pra mim desse curso aí, o que você tá precisando, como que você tá pensando em fazer e tudo mais. E aí ela deixa você falar, e você fala e tal. E aí você fala, e aí ela começa a entender na cabeça dela como que ela se encaixa ali. E aí depois daquilo ali, aí que ela vai montar a proposta, aí é que ela vai te passar, aí que vocês fecham valores e tudo mais. E às vezes as pessoas não fazem isso com medo de ter que fazer isso, acham que vai ter que fazer isso ali. Não é pra fazer isso ali, de jeito nenhum. Ali você tá ali pra conhecer, pra entender, pra ser profissional, né? Exatamente. O pessoal tem me chamado de contador condominial. Eu atendo qualquer mercado, mas o forte tem sido na área condominial. Só que o contador condominial, além de empresário, é professor. Então, o curso que eu estou montando ainda não é na área condominial, mas é um curso que vai abrir a mente para a galera também no mercado condominial. O fato é que a gente já tem o projeto do contador condominial, e esse vídeo que eu contei que aconteceu no fim de semana já mostra exatamente que ela já sabe o que eu penso, ela já sabe o que provavelmente eu vou falar e o que eu quero falar. Por quê? Eu chego para ela, eu tenho um problema, eu falo demais. Aí eu falo demais e às vezes confundo as pessoas que estão à minha volta. E aí o que acontece? Eu tinha mandado para ela o link da live que a menina gravou, né, que a Alma Caridosa fez, e falei para ela, olha, mandei um áudio, falei para ela um monte de coisa, mas no momento eu falo, a parte que eu quero que você veja se dá para salvar, que ainda não era um trabalho, acontece entre 7h59 e 5h05, porque o Instagram conta de trás para frente. Só que eu falei um monte de coisa naquele vídeo. E aí o que acabou acontecendo? Ela pegou uma outra fala minha, ela não pegou a fala que eu tinha pedido, ela pegou uma outra fala. Só que essa outra fala tinha ali em torno de 2 minutos, que ela foi, como ela já sabe, ela já pensa o que eu penso, ela foi, cortou, fez um vídeo de 30 segundos e me fez passar o recado para a galera. Então, inclusive, é um vídeo que eu vou utilizar como chamada de um podcast que eu vou apresentar mês que vem. Por quê? Ela compreendeu o contador condominial. E ela só vai compreender, pessoal, vocês só vão compreender se reunir com o cliente. Nada de medo. A Verônica até falou que pesquisar, então não é pesquisar não, Verônica, é estar disposta a conversar com o cliente, deixar ele falar, ele mesmo te explica. E depois que você começa a trabalhar com o cliente, com certeza, esse também é o caso da Silviane, ela está trabalhando com você há tanto tempo que ela está desde o final de 2021 com você, ela está editando seus vídeos, editando curso, vendo suas lives, vendo seus conteúdos, não sei o quê. Ela começa a acompanhar aquilo. Automaticamente a gente aprende. Inevitavelmente, gente, a gente aprende. Não é que você vai saber fazer, né? Não é que a Silviane sabe fazer o que o Silvio faz, não. Não é isso, mas entende o que ele está ensinando, o que ele está passando. A gente pega até os trejeitos da pessoa. O corte que você falou, né? A gente sabe até o que a pessoa vai falar. A gente passa a conhecer a pessoa, literalmente, de tanto trabalhar com ela. E quando a gente faz uma reunião lá no começo para deixar a pessoa se apresentar, para a gente deixar ela conhecer a gente já entra ali com o pé direito, porque a gente deixou ela falar. E a gente ouviu realmente com a intenção de entender, né? Isso faz toda a diferença. E eu falo aí, complemento a Verônica, complemento para a Verônica, explicando o seguinte: a Silviane fez uma pesquisa, tanto que ela me ofereceu um brinde lá, umas artes brindes. Ela fez uma pesquisa, então ela viu ali. Só que a pesquisa da Silviane conta o segredo. Então, mas a pesquisa foi insuficiente. Ela só foi conseguir entender depois que a gente conversou. Então, o complemento para a Verônica que fez a pergunta é justamente isso. A pesquisa é um ponto importante, só que ela pode ser insuficiente. Se você não ouvir o seu cliente diretamente, você pode até perder tempo. Ali faz parte do que ela fez, faz parte de uma estratégia. Mas eu me permiti fazer ela me ouvir. E aí ficou melhor ainda. Então, se permita ouvir também o seu cliente, se possível, cliente.
Exatamente. A pesquisa não foi nem uma pesquisa, né? Ela entrou lá e viu tudo que você tinha, né? E se baseou em tudo que você publicava até aquele momento, né? Sim. Ela pesquisou dentro do seu próprio conteúdo. E daí depois vocês se reuniram, e aí sim foi o momento em que ela realmente entendeu o que você faz, né? Para quem você faz, qual ajuda que você precisa, aonde você precisa mais de ajuda. E não se limita, gente. Uma coisa importante de falar, porque eu tenho certeza que a Silvia não é assim, ela não se limita. É tipo, tá, eu sou editora de vídeo. Beleza, você é editora de vídeo, mas você pode contribuir em N situações com o seu cliente, né? Você pode contribuir com uma dica que você está estudando e você ouviu uma outra pessoa falar, olha, o pessoal está fazendo isso, olha, e se você implementar, talvez possa ser uma ideia de você implementar aí no seu projeto. Ou então, se eu sei fazer uma arte, eu sei que a Silviane sabe, vamos fazer também uma arte para colocar aqui, sei lá, capa do vídeo, para colocar não sei aonde, para fazer não sei o quê. Não fica restrita, né? Ela consegue te ajudar de várias formas. Ela sai da caixa, né? Não fica só ali. Ela sai literalmente da caixa. Um dia desse ela estava me ajudando na gravação de vídeos presencialmente. Ela é fora da caixa, né? Literalmente. Aí vocês têm o benefício de estar perto presencialmente, né? Mas a gente consegue ajudar isso até remotamente. Já teve cliente meu que eu ajudei com gravação da seguinte forma, ele não sabia usar as ferramentas. Falar com ele assim, então vamos fazer uma videochamada, deixa eu mandar um link aqui no Zoom, você entra aí que eu vou te mostrar como é que você faz. Aí mostrava como é que ele fazia e ele ia lá e gravava. Vocês têm o benefício de estar perto fisicamente, né? Então, aqui eu tenho que fazer uma reparação, né? Eu moro no município chamado Niterói, ela mora no município chamado Maricá. É um do lado do outro. E aí eu tive uma ideia de gravar algumas aulas do curso em pé, e aí eu pensei, Silviane, aí depois, até fora do trabalho videomaker, foi fora, eu sei disso. Eu fui e apelei para amizade. Silviane, você tem como me dar um apoio? E ela foi. Ela realmente é fora da caixa. Por isso que eu fiz a brincadeira. Literalmente ela saiu da caixa. Porque ela sempre fala que o lema dela é servir, assim. Ela gosta de servir. Ela faz o trabalho dela com excelência, ganha o dinheiro dela, tanto que ela está ganhando uma renda muito melhor do que ela ganhava antes, porque antes ela era professora e ganhava por menos, se eu dividir por 3 do que ela ganha hoje, ainda era menos. Então, assim, ela consegue fazer muito mais, mas ela gosta de servir mesmo, ela se entrega. Se ela pode ajudar, ela vai ajudar, né? Indiscutivelmente. Isso, com certeza, também é um diferencial, né? Eu não tenho dúvidas disso, que um dos propósitos dela é servir e faz isso com maestria. Eu repito aqui, eu acho que eu não consigo mais viver sem a Silviane, não. Eu não consigo viver sem a minha esposa, eu não consigo viver sem a Sandra, que é minha colaboradora, eu não consigo viver sem a Silviane. Olha só, tá no nível, hein, Silviane? Tá no nível das 3 aqui, das outras 2 também. Isso é comprometimento e parceria, né? A gente acaba virando amigos. Você imagina que vocês tenham realmente uma relação de amizade. E eu sei que acontece isso de relação de amizade, né? Você fica tão parceiro, você fica tão envolvido com o trabalho do outro ali. Não é porque a pessoa está te pagando ou você está pagando a pessoa que não precisa ser assim. Muito pelo contrário, deveria ser sempre assim. Só que como normalmente a gente é moldado pelo trabalho patrão-empregado, às vezes é difícil. Depois que você entende isso é simples, mas às vezes no começo é difícil entender isso. Muita gente não consegue compreender isso, mas assim, não é uma regra para todas, né? Eu tenho consciência disso. Tenho vários clientes que começaram como amigos e depois esfriou. Mas a grande maioria estreita a relação. Só que não são todos, então é natural. Aqui a gente teve uma afinidade muito grande, a coincidência de estar no município do lado. Mas, assim, o mais importante é mostrar tecnicamente que o que a Silviane fez pode fazer diferença para qualquer cliente de vocês. Então, é isso que eu gostaria de reforçar. Ela tem um trabalho que chama atenção, ela já me salvou em alguns momentos, em vários momentos, basicamente, que o trabalho que ela fez impulsionou para ir para outros, para conseguir outros trabalhos. Então, assim, eu realmente tenho que bater palmas para a Silviane. É uma linha de mão dupla, né? Aí quando você pode, você indica o trabalho dela.
E quando ela pode, ela indica o seu e vocês seguem trabalhando juntos, né? E os dois crescendo juntos. É assim que funciona. Essa é a ideia. Né? Esse é o melhor dos mundos. E às vezes quando a pessoa pergunta assim, Adriana, mas como eu faço para me destacar? Aí, ó, gente, é só. Depois dessa live não ficar aqui, nós, vocês vão poder voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem. É só vocês colocarem tudo isso em prática. Tá aberto a ajudar, tá aberto a entender, né? Tá aberto a contribuir, né? E não só ser um robô, uma pessoa que edita. Porque editar por editar, um monte de gente faz, né? Mas vai, quanto que vai contribuir? Olha, eu vou abrir uma coisa aqui para você. Na primeira vez que ela entrou em contato, lá no início, na verdade, ela oferece um serviço de edição e eu falo para ela, olha, eu sei editar. Eu só sou enrolado no tempo, mas eu sei editar. Tipo, tentando me livrar dela. Só que o seguinte, eu sei editar de forma muito amadora. Na verdade, eu não sei editar. Eu pego lá o aplicativo e faço umas gracinhas. Eu não sei editar. Tanto que eu acho que ainda está lá no meu stories um vídeo que eu fiz ontem em homenagem a um radialista que faleceu. Eu fiz do meu jeito, amador, fã, ponto. Agora, se fosse algo profissional, eu não me atreveria. Do jeito que a Silviane fez, que recuperou o vídeo lá do evento de São Gonçalo e o vídeo desse que está rolando ainda sobre síndico profissional, eu não me atrevo. Eu vou pegar lá um aplicativo qualquer e vou botar lá as gracinhas, vou botar um emoji, alguma coisa assim. Uma legenda no máximo. Agora, o trabalho profissional tem que ser valorizado sempre. E a pessoa tem que se autovalorizar, né? Tem que entender que tem o seu valor. Entender que tem um valor não é descascar o cliente, tentar arrancar o couro dele de cobrar caro, não. Precificação é outra parada, tem que ser justo, não tem que ser nem caro nem barato, tem que ser o justo. Mas é valor mesmo, trabalho bem feito, o trabalho que faz a diferença, o trabalho que impacta, né? Não, e naturalmente, né, Adriana, quando você mostra valor, você não precisa fazer força. Não, verdade. Naturalmente. As coisas vão acontecendo naturalmente. E aí é o que eu vejo muito na Silviane. Às vezes eu estou até agitado, às vezes eu estou até nervoso, e ela até fala, não, olha só, da forma que você está vendo e como era antes. Ela faz esse papel também. E isso é fruto do trabalho dela, que aos poucos ela foi me conquistando. Então hoje eu ouço muito ela em relação a, naturalmente, lá atrás, quando eu não conhecia. Porque ela foi impondo a forma dela de trabalho e que me fez ouvir sempre ela toda vez que eu preciso. Excelente. O entregar valor, né? Muitas vezes eu falo, às vezes, com os meus alunos, com as minhas alunas, que a gente tem que entregar valor. Que mais importante que o nosso preço é o nosso valor. E às vezes assim, as pessoas não têm essa facilidade de entender que entregar valor é isso, é contribuir, é ajudar, é saber. Assim, se tem uma coisa, de repente, vou dar um exemplo. Imagina que você decide na sua cabeça que você quer fazer uma determinada coisa. Você leva um determinado mídia, alguma coisa. Você leva para a Silviane. Aí ela olha e ela acha que não vai ficar legal, não vai ficar ruim. Mas aí, ela tem duas opções. Uma, ou pegar e fazer assim mesmo, e deixar ruim mesmo, você sabendo que vai seguir aquele caminho, ou te apresentar a ideia dela, né? Falar assim, olha, Jucimar, eu posso até fazer assim pra você. Se você quiser, eu sei fazer assim, eu posso fazer assim pra você. Mas se eu fosse você, eu não ia fazer assim, não. Eu acho que o ideal é fazer assim, por isso e aquilo, não sei o quê. E aí ela vai e te mostra que com tanta clareza, ela tá te ajudando a melhorar seu trabalho, que você para e reflete e fala assim, vamos fazer. Aí vai lá e tenta, consegue, faz e dá certo. É isso. Eu vou te dar um exemplo real. Vou te dar um exemplo real sobre isso aí, que também aconteceu com a Silviane. No meu canal do YouTube, eu tenho um programa chamado Fala Parceira, Fala Parceiro. Quando eu tive a ideia lá atrás, eu fiz uma consulta para algumas pessoas, a Silviane foi uma delas, mas eu só mandei áudio falando da ideia. Quando eu validei a ideia, eu comecei a trabalhar na arte. Eu, contador, cheio de coisa para fazer, fazendo arte. Claro que não vai dar certo. Mas eu tinha uma ideia. A ideia, basicamente,
antigamente era colocar fala parceira, fala parceiro e um megafone. E aí, duas caixinhas de balão, onde eu estaria de um lado e a outra pessoa, o convidado, estaria do outro. A ideia era essa. E aí eu mandei para a Silviane, olha o que eu fiz. Confesso, estava muito ruim, estava muito ruim. Um computador mexendo com arte. E aí ela pega, melhora, ela dá destaque ali, muda algumas fontes e cria um layout que é a chamada. Se forem no meu canal lá no YouTube, professor Gilcimar Conceição, e verem lá o Fala Parceira, Fala Parceiro, vocês podem ver lá que a logo foi a Silviane que criou. O formato foi a Silviane que criou. Então, assim, esse exemplo também é um exemplo. Tudo bem, não é vídeo, não é vídeo. Mas, assim, está dentro da técnica que vocês estão entregando. Meus amigos, fala parceiro para mim. Olha só, esse programa para mim é um xodó. Eu fiz uma semana passada que, pô, as pessoas estão falando até hoje do programa. É um xodózinho meu. E olha só o que a Silviane me proporcionou. E eu já ouvi, eu posso buscar aqui, mas eu já ouvi algo do tipo, pô, parabéns pela arte, né? Parabéns pela arte. E aí, não fui eu que fiz, foi a Silviane. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo de que eu entreguei algo bruto para ela e ela me entregou lapidado. Essa é a função, né, das suas vídeos, de quem ainda presta esse serviço, né? A gente pega o trabalho bruto ali, né? Só a gravação, só a ideia, capta e transforma aquilo ali numa coisa que vai se espalhar, que vai crescer, que vai multiplicar, que vai ter resultado, né? É isso aí. Eu acho que a palavra é essa, transforma. Transforma. Vocês têm um dom de transformar algo bruto e deixar aquilo ali lapidado para que reluza, né? E outras pessoas se apaixonem. Estou sendo muito romântico, mas é isso mesmo. Mas a ideia é ótima. E quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é com parceria, é assim, você paga até com gosto, né? Você fala, pô, tem esse Silviane que trabalha pra mim, mas, cara, tá aí, ó, um dia muito bem investido, pago com gosto, porque que profissionalismo, né? Não, eu acho que é isso. A gente não pode deixar de ser profissional, né? Naturalmente, mas a gente tem que gostar. Já foi falado. A Silviane tem um propósito de servir, provavelmente você também. Eu tenho. Então, é o que eu falo muito do... Você é novinha, mas você provavelmente não assistiu Chapolin. Você não assistiu Chapolin. E eu brinco muito que o Chapolin lá, ele tinha um bordão, siga-me os bons. E eu sigo os bons, eu quero estar entre os bons, e geralmente os bons que eu conheço servem também, têm propósitos parecidos com o meu. Eu acho que é isso, a gente está num grupo de pessoas que servem, que querem servir. E isso acaba acontecendo naturalmente. A Silviane tem essa característica e aí casa comigo, naturalmente. E acaba que o que vem, né, o ganho financeiro, a liberdade, estar construindo uma carreira sólida, ter cliente que confia, cliente que indica, isso tudo é só reflexo, né? Porque você está ali naquele propósito, e tem que ter, o meu propósito é servir, com certeza, sem sombra de dúvida, e eu acho que de todo ser humano deveria ser sempre, né, em qualquer profissão, né, especialmente na nossa, né, de estar ali servindo mesmo, de ter parceiros mesmo, de não olhar para o cliente só como alguém que vai me pagar. E isso faz muito, nossa, se espalha e reflete. Aí depois vem o resultado, é só o resultado. E é um mercado muito grande ainda. Eu sou coordenador lá do CRC da Comissão de Contabilidade para Negócios Digitais, basicamente infoprodutores. Então a gente discute esse mercado o tempo todo. Na minha comissão tem players de contabilidade famosos pra caramba e tem outros não tão famosos, mas são infoprodutores. E a gente sabe que essa galera também tem a sua dificuldade. Precisa de Adrianas, de Silviane, das Verônicas, precisa de vocês. Claro que é toda uma estrutura, mas precisa muito do trabalho de vocês. O trabalho de vocês realmente salva o nosso trabalho. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E aí eu lembrei que tem um membro lá, o Pedro Mendes, ele sempre fala isso, ele também é infoprodutor.
ele fala, cara, o mercado no Brasil é 10% do que é nos Estados Unidos. Cara, ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para a gente aprender. Então, gente, vocês estão no mercado que, quando falam assim, oceano azul, cara, é oceano azul mesmo. Não é forçação de barra, é de verdade. O mercado é muito grande. Você vai conseguir entrar no nicho e vai conseguir atender, vai conseguir se sobressair. Então, se eu fosse vocês, eu entraria. E é porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas já tá. Tem gente que chega com essa mentalidade. Não, mas já tem muita gente trabalhando. Vai saturar, não vou conseguir, não. Não, o auge foi na pandemia. Agora, gente, vocês não viram o outro lado ainda, porque o oceano ainda está muito azul. E falo mais. O vídeo que a Silviane me salvou no fim de semana não foi num evento virtual, foi num evento presencial. Tem mercado, não só no presencial, não só no digital, como também no presencial. Então, por mais que tenha gente que fale, teve o boom da pandemia, mas a vida continua no presencial e no digital. E não vai retroceder, não vai voltar. Porque uma vez que a pessoa veio para esse universo aqui, não tem como ela ficar sem isso aqui. Ela pode ter um negócio presencial, mas vai ter que continuar mantendo o paralelo digital. Não existe retrocesso. Eu lembrei aqui que na semana passada eu almocei com ela, né? E quem me acompanha sabe que eu gosto de tirar foto dos almoços, né? E aí tem um bordãozinho que eu uso lá, e aí vai pagar o almoço. E aí, geralmente eu coloco, e aí vai pagar o almoço, e complementa a legenda conforme a pessoa que está comigo. E para Silviane eu coloquei lá, do digital para o presencial. É real! É real, do digital para o presencial, porque é um trabalho que não é só digital. Vocês podem sim fazer de forma digital, mas o trabalho que vocês podem ajudar o seu cliente ele pode estar num evento presencial, como eu estava na sexta-feira. Pode ser qualquer lugar, pode editar um vídeo para uma pessoa do comércio aí da sua cidade, que você nunca nem pensou, sei lá, né? Não precisa se limitar. O mercado ele é muito maior do que as pessoas pensam, né? Exatamente. Então, eu acho bem legal tudo isso, né? Eu agradeço mesmo a oportunidade de falar. Eu já falei que eu falo demais, eu gosto de falar, mas assim, eu gosto de falar também quando a pessoa merece. E a Silviane tem sido uma parceira desde o início, que me compreende, que salva meus trabalhos e, naturalmente, vai ter um retorno financeiro comigo nos próximos anos, certamente. Então, é um depoimento que eu gostaria de deixar, porque vale a pena sim. Obrigada, Josimar. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, que eu sei que é valioso, que eu sei que é cheio o seu tempo, sei que você não tem tanto tempo assim, então muito obrigada. Eu acho muito legal, muito importante trazer isso para as pessoas que estão começando e para as que já estão na estrada também, mas fica meio assim, mas será? Não é será, cara, só faz, porque tá aí, né? Josimar tá aí para provar isso, né? Com essa parceria com a Silviane, que já fez mais de um ano e vai continuar, né? Vai se perpetuar aí por mais tempo, com certeza, de benefício para os dois lados. Posso deixar o último recado? Claro, com certeza. O último recado é um recado para quem tem dúvida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, tinha uma música chamada Coisas que eu Sei, que era cantada por uma mulher e num ritmo rápido. Como eu sou muito fã do Jorge Versilo, ele regravou essa música e ele regravou a música com um autor. Eu sempre oriento as pessoas a ouvirem essa versão que está lá no YouTube. Coisas que eu sei, Jorge Versilo. Porque os 2 primeiros minutos são 2 lições que eu repasso em cima dessa música. Os dois primeiros minutos está o cantor, que aparentemente ele não estava preparado para cantar ali com ele. O Jorge Versilo chama para ele subir ao palco, então o pessoal monta as coisas enquanto ele está no palco. E aí ele vai brincando com o público. Aí quando o autor senta, o Jorge Versilo pergunta para ele, a primeira lição: e aí, o que a gente vai fazer?
E o autor responde: é melhor a gente fazer o que a gente sabe fazer. Eu acho isso aqui legal. Então, se preparem, estejam preparadas para fazer o que vocês sabem fazer. Bom, agora, a música, ela fala de coragem. Quando eu era novo, eu não entendia essa música. Eu achava até que era uma espécie de rock, alguma coisa assim. Mas a música, a letra toda fala de coragem. E tem uma parte que fala assim: se eu for, eu vou assim e nem vou trocar de roupa. Do tipo, olha, eu não vou ficar pensando duas vezes. E se não vai me deixar, não vai me permitir sair do lugar. Eu vou arriscar. Eu já estou aqui com a Adriana, já estou sendo mentorada com a Adriana. Por que eu não vou arriscar falar com um eventual, um possível cliente? Por quê? Por que não? Verdade. Vai. O máximo que vai acontecer é não tem interesse. Mas assim, Mas não pode ser nada, né? Se nada acontecer. Exatamente. Então é isso. É o recado que eu não poderia deixar de falar. Parabéns, foi muito bem, foi uma fala muito feliz. Obrigada, Josimar, muito obrigada. Todo mundo que esteve aqui presente com a gente, muito obrigada, pessoal. Vai ficar aqui no ar, então vocês podem ver, rever, compartilhem com outras pessoas. E vamos juntos, amanhã eu tô de volta com vocês ao vivo, 19 horas. Obrigada, Josimar, mais uma vez aí por tempo, presença. Valeu, beijão. Obrigado. Tchau, com Deus. Beijo, tchau. Tchau.